E nós que queremos educar a alma no corpo, nós precisamos de ter fluidez, coração livre, leve, solto, descontraído. Olá, bem-vindo, estamos juntos novamente. É sempre uma alegria encontrar com você aí do outro lado para a gente trocar algumas impressões sobre temas que estão no nosso cotidiano, faz parte da nossa estrutura psicológica, social, filosófica, espiritual. E é muito importante que a gente tenha uma consciência cada vez mais clara, mais singela possível, de que algumas ideias, alguns pensamentos, eles podem funcionar nesse contexto como elementos de trânsito, de fluxo emocional, de bem-estar, de conforto, de leveza. E hoje eu quero provocar um ambiente de falar sobre a alma, né? Então, qual que é o objetivo, né? Vamos pensar assim, da alma, né? O que ela está fazendo aqui, né? Independente de fatores religiosos, né? Então, como é que é o ser, né? René Descartes falava: eu penso, logo existo. E ele era mecanicista. Então, assim, a época dele, quando ele descobriu isso, que chama-se cogito ergo, é muito importante a gente lembrar o seguinte, que isso nos remete para a ideia que a essência precede a existência. Então, nesse sentido, o que acontece? Se a essência precede a existência, e isso foi comprovado já lá atrás pelo mecanicismo de René Descartes, isso significa dizer o seguinte: eu penso, logo existo. Ora, o que é um ser que pensa antes de ter algo sobre aquilo? Então, é a alma que está pensando, né? Ele tem até um trabalho lá, o René Descartes, chama As Dores da Alma, né? Então, é nesse sentido que o que eu quero abordar? A função da alma no corpo e a finalidade dela para a nossa sociabilidade, né? Então, assim, sem querer trazer para o campo simplório, a alma é o lugar onde você tem uma conexão essencial com a origem da criação, né? Então, assim, Aristóteles falava que poderíamos comparar a alma a um motor imóvel que move tudo sem ser movido. Ou seja, tem uma causa primeira, que é o motor imóvel. Ora, se essa causa primeira é que move tudo sem ser movida, então ela é a nossa fonte. Sendo ela a nossa fonte, qual que é a finalidade dela nos colocar em movimento conectado com ela, que é a causa primeira, né? Então, assim, é um processo pedagógico do espírito, da alma, que é de educar a alma no corpo através das sensações limitantes que o nosso corpo nos proporciona. Então é muito importante a gente entender que quando a gente fala de educar a alma no corpo, significa que é uma coisa grande, não é pequena, porque ela implica na relação com o outro, na sociabilidade, no progresso humano, no desenvolvimento científico, em todas as áreas. Então, o ser humano que tem um propósito de conhecimento e reflexão, ele se remete à sua natureza de origem. Tem uma outra fala de Platão também, que fala que conhecer é recordar. E isso está lá no Demiurgo, que é o mundo das ideias, né? Então, o ser humano em si, ele é um ser que está num corpo reducionista, né? E estando ele num corpo reducionista, nós temos um processo de relação com o meio concomitante aos 5 sentidos. Mas os 5 sentidos, ele é um repórter da alma, né? Que é o 6º sentido. Esse repórter da alma, ele usa esses 5 sentidos como a gente está na caverna, tá? Usando os limites que cada um pode tirar dali.
Mas quando você sai da caverna e descobre que o mundo é muito mais do que isso, você está entrando em contato com a metáfora da grande alma, né? Que é o universo que há fora de si e dentro de si. Então é muito importante a gente entender que a educação da alma no corpo, principalmente, passa a ser o grande sentido da existência, né? E isso independente das crenças, dos valores da cultura, mas é ela que traz o movimento da convergência, da concordância, do ajuntamento dos opostos, enfim, que traz a capacidade de desenvolver o amor, a capacidade de agregar, de incluir as pessoas e não o que elas fazem, enfim. E daí nasce, na educação da alma, a ideia de um perdão racional, que é o perdão que compreende, não porque ele tem valor moral elevado, ele compreende porque estar preso a uma dor, a um ressentimento, é estacionar no movimento de amargura. E nós que queremos educar a alma no corpo, nós precisamos de ter fluidez, coração livre, leve, solto, descontraído, né? Então, nesse sentido, eu estou provocando essa reflexão para a gente compreender que as coisas fazem sentido de essência para existência. Então, nós somos seres essenciais que manifestamos na matéria a nossa existência e vamos materializando no caminho os projetos, o desenvolvimento da tecnologia, da ciência, dos recursos, mas todos nós no corpo somos finitos. Então nós nascemos, crescemos, desenvolvemos, amadurecemos e morremos. E depois é um outro processo, que é o processo da continuidade, né? Que a gente pode, cada um de acordo com as suas religiões, achar alguma coisa, mas o fato de achar algo não muda aquilo que é. O ser em si, ele é imortal. E todas as áreas do conhecimento da religiosidade falam da imortalidade da alma. Então a alma tem um propósito no corpo, que é educar através do corpo as sensações que o corpo pode te oferecer transitoriamente, momentaneamente. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque afinal de contas, isso é o que faz a gente estar aqui, né? Gostaria que você compartilhasse esse vídeo com as pessoas que você fazem parte do seu meio. Nós estamos à sua disposição. É uma alegria estar sempre por aqui e te agradeço pela sua atenção.